Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Bom dia a todos que estão aí. Tem gente que está indo para o trabalho, né? Tem gente indo trabalhar agora. Sejam muito bem-vindos. Essa é uma live super especial porque nós vamos falar sobre dislexia e TDAH na vida adulta. Então, você que é um adulto, já começa a compartilhar essa live com o seu amigo, um professor, alguém da família. Nós vamos fazer a live junto com a Mônica, dos Sábios Disléxicos, que eu vou chamá-la agora. E também com uma convidada especial, a Catarina. Vou mandar uma mensagem para as duas. Vamos lá? Bom dia! Bom Bom dia! dia! Bom dia! Sejam bem-vindas! Pessoal, Vocês vou vão ter ficar a aqui. visão de Paraty um pouquinho, ó. Catarina, você vê a Catarina? É o meu. Estou em Paraty ainda, Ah, meninas. que delícia! Você já vai contar pra gente. Espera aí que você já vai contar pra gente É, por que você tá aí. A gente queria dar boas-vindas a todos que estão entrando na live. Se você está indo trabalhar e está vendo essa live no carro, ou se você está no trabalho, coloca já o seu fone de ouvido para você ouvir essa live, porque a Catarina vai trazer aqui para a gente um depoimento bem legal. A gente vai fazer algumas perguntas para ela. Se vocês também tiverem perguntas, podem estar fazendo. E vocês vão ver uma história de sucesso através da vida da Catarina. Eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Caroline. Eu sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestrando em neurociência, e a gente tenta trazer aqui no canal, tanto no Enfrentando a Dislexia como Sábios Disléxicos, informações científicas atualizadas para que vocês possam ter aí o melhor aproveitamento desse conteúdo. Mônica, é com você. bom dia a todos, bom dia, Carol, bom dia, Catarina. Eu sou a Mônica, eu também sou disléxica, tive o diagnóstico tardio, sou cristã, sou formada em hotelaria, mas agora estou na faculdade novamente, estou estudando psicopedagogia e escrevi um livro. Muito bom. E a Catarina, se apresenta para a gente, por favor, Catarina. Ah, sim, claro. Meu nome é Catarina Mendes Rodrigues. Sou disléxica também, tenho TDAH. Né? Na verdade, tenho 6 transtornos. Tenho TDAH, tenho TDAH, dislexia, TEPAC, transtorno dependente, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno da ansiedade, né? Vou ficar com um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada. Para que, né, ficar com uma coisa só? Eu também, né, enfrento algumas dificuldades, mas faz parte, né? Sou formada em pedagogia, sou sommelier, especialista em vinhos, tenho 8 pós-graduações na área da inclusão, sou auxiliar de veterinária, tenho curso de banho e tosa, sou escritora, terminei meu curso de turismo regional, nacional e internacional e faço radiologia, que é a minha segunda graduação. Conta pra gente quais são todas as suas pós-graduações. Vamos lá. Aí, atendimento educacional especializado, docência do ensino superior, psicopedagogia clínica institucional, psicomotricidade, Libras, educação especial com ênfase de deficiência intelectual, neuropsicologia e neuropsicopedagogia. Olha que maravilha! Eu Aí, um pai vem falar para mim, ai, será que a minha filha com dislexia vai conseguir fazer uma faculdade? Olha aí, gente, o resultado, que delícia, da Catarina. É sempre delicioso e inspirador receber a Catarina, né? É muito Sim, inspirador. Você é um exemplo, Catarina. é um orgulho pra gente. Fico muito feliz, né? Acho muito importante. A gente sempre está incentivando as pessoas a estudarem, independente se é curso técnico, se é faculdade, o importante é estudar. Cada um sai das suas dificuldades. Aliás, a dislexia tem graus, né? Então, tem alguns graus que, às vezes, é mais difícil estudar,
né? Eu já consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas tem gente que não consegue, mas independente disso, não é para desistir, é para continuar, que todo mundo consegue no seu momento, né? Maravilha, é É isso mesmo. verdade. Mônica, E antes da gente entrar nas perguntas, vamos terminar aquele pedacinho que a gente estava fazendo da live de ontem. A gente estava falando sobre o Sêneca, e aí a gente estava falando desse aspecto psicológico que é fundamental. Vai ter tudo a ver aqui com essa pincelada que a Catarina já falou, né? Do ir, continuar, não parar, mesmo é tendo dislexia, verdade. TDAH, mesmo sendo adulto. Quer continuar para a gente esse pedacinho? Quero. Eu fiz, calma aí, eu fiz um desenho para ficar mais legal a parte do Sêneca. Eu gosto muito dele, eu gosto muito desse assunto. Então, eu vou mostrar um desenho que eu fiz, e não é um mapa, né? Ele virou um desenho, mas que fica mais claro, e aí eu vou explicar com as minhas palavras em cima desse desenho. Então, olha só, a pessoa tá aqui, ó. Esse aqui é a linha de vida, né? A linha da vida dele. Tem o passado, que o passado já foi, a gente só pode aprender com ele, e temos o futuro. O futuro ainda não aconteceu. Então não adianta você ficar triste e imaginar, como o Sêneca fala, né? A gente sofre mais com a nossa imaginação do futuro do que com o real. Porque a gente fica imaginando tantas coisas que vão acontecer e ela não aconteceu ainda. Então não adianta você ficar sofrendo com uma coisa que não aconteceu. E, ao mesmo tempo, também, o outro filósofo grego, ele fala as coisas que são externas a você. Então, eu botei uma nuvenzinha representando coisas, mas representando o clima, né? E as outras pessoas, elas estão externas a você. Você não controla essas pessoas. Você não controla o clima, você não pode controlar isso, você só pode controlar o seu sentimento. Então, na hora para a gente encaixar aqui no nosso tema, o que as outras pessoas falam de você, o que as pessoas pensam de você, você não consegue controlar. Você não tem como controlar o sentimento do outro, né? Você não tem como controlar uma coisa que é externa a você. Você só consegue controlar o seu sentimento. Então, cabe a gente decidir ser feliz, decidir ir atrás das soluções, das informações, dos profissionais, para a gente conseguir ser feliz. Isso que cabe a gente. Eu acho sensacional, assim, como eles trabalham, né, esse ser feliz. Ontem eu comecei só aquela frasezinha do filósofo grego que eu acho muito legal, que é: se alguém entregasse o teu corpo a um transeunte, você ficaria furioso. No entanto, você entrega a sua mente a qualquer um que apareça, permitindo que abuse dela e deixe ela perturbada e aflita. E é verdade, gente. A gente entrega a nossa mente a qualquer pessoa. Então, a pessoa fala uma coisinha, pronto, já acaba com o nosso dia, já acabou. Ah, também não quero mais fazer, tá vendo? Eu sabia que não era capaz, também não vou fazer mais. E aí ele ainda fala uma outra frase super legal, que é assim, ó: qualquer pessoa é capaz, qualquer pessoa que é capaz de te irritar, se torna o teu mestre. Ele pode te irritar quando você permite a si mesmo ser perturbado por ela. Então, não vamos deixar que as coisas externas a gente perturbem a gente. Vamos atrás de informação, vamos atrás de técnicas, vamos atrás das coisas para melhorar a nossa vida, a gente, com os nossos sentimentos. A gente decidindo fazer isso agora, independente da idade, sempre. Sim. Lembrando que o disléxico, a pessoa TDAH, sempre teve desde pequeno, né? Ó, você é preguiçoso, ó, todo mundo conseguiu e você não, né? Ó, por que você não tá lendo? Vai ler. Tranca a pessoa no quarto para a pessoa ler o livro todo, né? O livro inteiro. Então, assim, você já é adulto, você já vem com essa bagagem de, né? Tá a mãe falando, a professora falando, os amigos olhando, aquela que nunca estudou, que nunca leu um livro, né? Você já vem com aquilo um tempão. Aí você deixa aquilo na sua fase adulta
influenciar você, e no DSM-5 já fala, né? Essa propensão de suicídio, essa propensão de depressão, essa propensão que o dislexo, o TDAH tem, de estar sempre com a autoestima baixa. Então, por que hoje, com essa conscientização, porque a gente está falando para você, aí é a questão de você pegar essa informação e falar, opa, sabe que ela tem razão? Peraí, essa conscientização no seu cérebro vai ativar um mecanismo, vai falar, peraí, se alguém falou alguma coisa, eu lembro da live, que elas falaram de não deixar a interferência externa agir na minha vida. Então, peraí, deixa... Não, isso aqui não... A pessoa falou, mas não tô nem aí. E aí, Exatamente. muda todos os dias. Isso é todo dia, um exercício, né? Vai mudando e vai mudando para que você se blinde, para que você não deixe esse externo. Eu achei maravilhoso essa parte Também. filosófica. Todas as partes foram lindas de ontem, mas essa em especial foi muito boa. E já pegando um gancho sobre isso, eu gostaria que a Catarina falasse para a gente como é esse convívio dela com o TDAH, com a dislexia, né, com a ansiedade, né, porque o transtorno da ansiedade veio depois, que é uma consequência, né, dessa escolaridade na idade escolar, né? Não ter tido o diagnóstico preciso, não ter fechado o diagnóstico. Eu lembro que não tinham fechado, né? Então, como é que é viver agora na fase adulta com tudo isso para você? Então, a gente vai convivendo com o tempo. O que que eu faço na minha rotina? A minha rotina ela é muito doida, na verdade, entendeu? No sentido de eu estudar bastante, né? Sempre focando em coisas diferentes. E acreditar, primeiramente, que eu sou capaz, né? Os transtornos, claro, eles atrapalham, assim, nessas questões acadêmicas, mas, assim, a gente não pode deixar que isso nos impeça das coisas. Claro, as pessoas vão dificultar, tem profissionais que não estão preparados, que vão dificultar também, mas se a gente acredita, a gente tem que seguir o que a gente tem vontade, né? Os meus transtornos, claro. Eles estão aqui, os 6, mas eles nunca me pediram de nada. E nunca me deixaram de acreditar em mim mesma. Claro, eu tenho apoio do meu pai, da minha mãe, né? Que é o meu principal apoio. Não tenho apoio exterior de parentes, mas assim, nunca me faltou nada. Meus pais sempre me incentivaram a estudar, sempre estudei o que eu tenho vontade. Não porque eu estou de radiologia. Tenho professores formados assim de uma forma muito carinhosa, muito receptiva. Todos os projetos, tanto do IAD quanto do presencial, eu participo. Eles conseguem adaptar o currículo para mim, eu tenho mais tempo, eles têm mais paciência, né? Eles têm também essa questão de, por exemplo, Catarina, eu vou te mandar o conteúdo, você manda para os demais. Ou seja, eles mandam primeiro para mim, para depois eu mandar para os colegas. Se alguém te perguntar, Catarina, tá aqui, aí você explica, você vai passando, porque agora eu sou monitora de radiologia, né? Também faço iniciação científica com o professor Francisco Almeida, e assim, ele está sempre me incentivando, inclusive ele me colocou como coordenar os alunos da iniciação científica, né? O nosso projeto é uma mão biônica para quando a gente for calibrar as máquinas, porque a gente precisa calibrar as máquinas para a quantidade de raio-x não ser muito alta. Então, esse é o nosso projeto, né? Ele está no processo da CONIC e a gente está esperando os resultados. Eles demoram um pouquinho, tem datas, né? Hoje à noite sai a data para ver se quando a gente vai ter que explicar, né? Com slides, tudo bonitinho. Mas assim, acredito que está caminhando, né? Ele falou assim, não, você consegue no seu tempo, né? E a gente vai seguindo, né? Tanto é que amanhã eu faço 30 anos, né? E desistir jamais. Maravilha. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Tem obstáculos na vida? Tem. Vai ter para o resto da vida. Principalmente para quem tem dificuldade. Porque assim, quem tem dificuldade, o pessoal já pensa assim, já não consegue, né? Já vem com aquela incapacidade. Mas não, na verdade, quem tem mais dificuldade, ela tem um esforço maior para aprender. Mas quando ela aprende,
ela não esquece. Porque tem também essa questão de coisas relevantes. Eu procuro muito estudar coisas relevantes da minha vida. Claro, sofri na faculdade de medicina veterinária, troquei. Para mim foi a melhor coisa que me aconteceu eu ter trocado, né? Eu fui para radiologia, onde eu recebi professores que são super gente boa, Denise Almeida, Aymar Lopes, né? A Anne Karine, o Francisco Almeida, meu professor da iniciação científica, entre o meu coordenador, Vivaldo, meu coordenador, quando eu saí da medicina veterinária, ele me disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Catarina, é uma porta que se fecha, mas sempre tem uma janela. De repente, aquela janela pode ser muito melhor do que aquela porta que se fechou. Você pode se identificar muito melhor com esse curso do que com você estava. O que te causa sofrimento não é bom para você. Não deve ser bom para você nem para o outro. Se foi muito ruim para você, para os outros também. Que tipo de profissional eles estão formando? Pessoas frias, pessoas que não se preocupam com animais nem com si mesmo. Então, aqui não. Aqui você vai ter profissionais que se preocupam com outros, se preocupam com animais, se preocupam com pessoas que vão fazer a diferença. Não é isso que você quer para sua vida? Você não quer fazer a diferença? A gente vai tentar fazer a diferença na sua vida e você passa a mensagem. Não precisa ser a medicina veterinária. Pode ser o curso que você quiser, porque eu sou habilitada, depois que eu terminar o curso, para medicina veterinária, para radiologia veterinária e humana. Olha, que legal, que maravilha. E me fala uma coisa, Catarina, na faculdade, essa segunda graduação tua, né? Os professores, então, adaptam para você as provas, os conteúdos, eles dão como se fosse uma resumida, ou você precisa resumir tudo, ler todos os livros, e você faz o seu resumo? Então, eu posso fazer o meu resumo, eles me mandam o conteúdo, ou eu posso pedir também. Eu tenho mais tempo de prova, são 3 horas de prova. Caso eu não consiga, eu mando e-mail, eles aumentam. Né? Tenho provas online também. As minhas aulas são presenciais, mas não são todos os dias. Eu participo de eventos do presencial também, porque meu curso é IAD, para que eu consiga aprender melhor. Caso não seja o suficiente, eu posso solicitar que eu vá mais vezes na faculdade. Maravilha. Eles me explicam de uma forma mais simples, eles fazem associação, anatomia, por exemplo, eles me indicam livros que são mais coloridos. Não é cada professor indica um livro, né? Porque meus professores também são escritores. E aí eles me indicam, tal livro combina com você, Catarina. Tem mais imagem. Para que você consiga entender. E assim, por exemplo, eu posso levar o livro para a faculdade e a minha professora, ela escreve adendos para mim, se eu precisar. Ou se não, ela falou assim, tá vendo essa imagem melhor? Porque radiologia trabalha com imagem. Sim. Imagem e anatomia. Mas ela falou assim, olha, o osso tá aqui. Aí ela mostra onde fica nela. Ela falou assim, que por eu sou alta, ela falou assim, levanta, eu vou te mostrar. Aí ela vem e fala, tá aqui. Olha. Ai, que legal. As aulas práticas, meus professores mostram em mim onde é que tá. Que maravilha. Então, não existe nenhum impedimento de uma pessoa... na verdade, eu conheço um pediatra não, ele é neurologista pediatra, que é disléxico. Então, quer dizer, não existe nenhum impedimento para você, hoje, em 2024, né, estar fazendo uma faculdade de medicina, de odonto, uma faculdade de saúde, como a Catarina está fazendo. Porque você vai encontrar, claro que professores que vão adaptar, mas outros que também não vão, e aí a gente vai, né, organizando e tentando ter o máximo possível de adaptações. Quer fazer uma pergunta, você, Mônica? Quero. Catarina, a gente sabe que você alcançou muitas vitórias. Você está na segunda faculdade, eu sei que você é escritora, já escreveu vários livros, e eu queria saber quais são as estratégias e as ferramentas que você utilizou na sua vida acadêmica para superar as dificuldades, para ter esse resultado incrível que você tem. Sim, então, quando eu estava no colégio, né, quando criança, meu pai, ele fazia resumos para mim. Como eram muitos livros e os professores
não eram obrigados a fazer adaptação, mesmo estudando uma escola particular e dizendo que eu tenho dificuldade. Mas nem todos os professores antigamente queriam fazer. Então, meu pai fazia resumos para mim, para eu poder ler, ele fazia associações, né? Minha mãe, por exemplo, estava com a parte financeira, minha mãe pagava tudo. Mas quem entrava nessa parte de resumo era meu pai. Minha mãe sempre foi muito boa em português, então ela tentava me explicar de uma forma mais simples, mas sempre foi muito difícil. Então eu tinha que ler mais. Eu acordava, por exemplo, vamos supor que eu fosse para a escola 6 horas da manhã, porque eu moro longe. Então eu acordava 4 da manhã, eu estudava antes. E quando chegava na sala, eu continuava lendo para que eu conseguisse entender. Claro, eu tive muitas dificuldades, né? Mas assim, meus pais, eles sempre deram conta. Meus pais foram fazer pós-graduações para fazerem resumos, associações. A gente via alguns vídeos. Eles, como eles são professores, os colegas de trabalho às vezes vinham explicar para mim. Olha, é assim, Catarina. Você conseguiu entender? Não conseguiu? Vamos de novo. Então, meus pais conseguiram fazer essa adaptação. Eu não tinha de todos os professores, mas eu tinha dos meus pais. Claro, tive professores que fizeram provas adaptadas para mim. Meu professor de física, por exemplo, foi um divisor de águas para mim. Eu não fazia cálculo, eu gravava o que significava cada código. Olha. Essa era a minha prova, era o código, não era cálculo, porque ele sabia que eu não conseguia. Por mais que eu usasse calculadora científica, calculadora comum, eu não ia conseguir. Então, cada código, delta, bhaskara, ele falava assim, o que significa essa estrelinha, por exemplo, para física? Minha professora de português, ela foi me ajudar nos últimos momentos. No terceiro ano do colegial, ela falou, vou adaptar para você. Mas adaptou. Meu professor de matemática, ele não falou assim, você tem que se adequar à minha matéria. Sabe o que ele fazia? Ele falou, Catarina, eu me cansei. Aí ele me dava as respostas e falava, copia. Copia porque eu já não sei mais o que fazer. Ah. Copia, eu vou te dar nota por isso. Copia aqui, ó. Ele escrevia todas as respostas para mim e falava assim, copia. Eu não quero nem saber, eu não tô vendo. Meu professor... Ai, que absurdo. Era a forma dele ajudar. Meu professor de história, por exemplo, ele fazia malabarismo. Ele fazia cruzadinha, ele fazia piada para eu poder entender. Ele se vestia, ele colocava assim a camiseta assim, ó, faz de conta que é Dom Pedro chegando aqui no Brasil. Vocês são os índios. Você sabe, Catarina, que eu fiz uma reunião com uma escola essa semana e aí o coordenador falou assim, o coordenador da escola falou assim, ok, então eu expliquei quais eram as adaptações para aquela aluna e aí o coordenador falou assim, ok, então o professor ele vai ter que colocar, ele vai adaptar com a matéria do ano passado? Aí eu olhei para a cadeira e falei, não, a matéria desse ano. Só que, peraí, que entrou uma coisa aqui. Ok. Falei, não, matéria desse ano. Só que, um exemplo, né? Matemática. O professor ele vai ter que resumir esse conteúdo para essa aluna. Um exercício, em vez de estar fazendo na prova, no papel, faz na lousa com o professor perto e ela vai falando o que tem que ser feito. Tipo, uma expressão. Ela vai falando com voz alta, olha, 5 mais 7, tira o conchete, coloca, tal, abre parêntese. E vai fazendo a expressão matemática e ela vai falando aquilo, ela vai memorizando com aquele som da voz dela e ela não vai trocando, porque normalmente vai trocando sinal, vai trocando número, vai errando, mas por problema da dislexia ou do TDAH, né? Não problema que ela não sabia ou não saiba fazer. Ou se não, um outro método, eu falei, você em vez de colocar o conteúdo, como você está pensando, adaptar desse jeito é totalmente errado, conteúdo do ano passado, coloca o conteúdo desse ano, mas uma linguagem mais direta, um exercício mais fácil do que um todo complicado, cheio de... Mas o conteúdo desse ano, que assim ela vai conseguir fazer. E essa prova, em vez de ser totalmente preta e branca, coloca a prova toda colorida, né? As partes mais importantes você sublinha. E fui falando passo a passo o que eles teriam que fazer. Aí esse coordenador falou assim, nossa,
são coisas tão simples. Eu nunca tinha imaginado que isso ia fazer tanto efeito. Eu falei, então, Pois é é. isso. É isso que faz efeito e que funciona e que tem muitas crianças indo bem, né, na escola porque estão usando isso. E outras sofrendo porque os professores acham que o menino tem que usar o conteúdo do ano passado ou como o teu professor, né? Copia a resposta. Sendo que você quer aprender, né? Copia, vai copiando, né? Eles ainda não têm essa associação. Antigamente era um pouco mais difícil. Mas assim, essa questão de copiar, né? E esquecer da adaptação. Porque tem professores ainda que eles dizem que o currículo é engessado. E ele não vai se modificar. Porque ele estudou até onde ele quis. Os professores de matemática, nem todos são abertos, né? Diferente dos colegas de trabalho do meu pai. Por exemplo, eu tinha uma professora que trabalhava com meu pai, ela adaptava para todo mundo e todo mundo aprendia, Olha. mesmo com dificuldade. Mas é porque ela queria. Não são todos os professores, Legal. né? Então, tem que querer, tem que ter a força de vontade também. Sim. É algo simples, né? Mas não são todos que querem. Por exemplo, meu professor de física, olha o que ele fez. Ele pegou livros de biologia, de física, química, matemática e português. Ele pegou os meus livros, ele resumiu e falou: Catarina, eu vou te ensinar. Ele ensinava coisas que não era da matéria dele, mas ele ensinava. Olha. Ele falava, eu acho que meus pais estão super carregados, eu vou fazer. Então ele levou meus 5 livros para casa. Ele leu todinho, e falou, olha, Catarina, eu vou adaptar para você. Meu professor de química era um chato. Ele não gostava de adaptar nada. Aí meu professor de física falou, não bate de frente não, eu vou fazer. Aí ele fazia junto comigo o que o professor passava impresso. Eu vou fazer, Catarina, é assim, assado. E aí ele ia escrevendo no papel e ia me explicando para eu passar para a prova. Sim. Ele falou, quando você for fazer as provas, vai ser assim, assado. E ele ia explicando. Ele falou, não bate de frente, não adianta. Tem pessoas, Catarina, que não vão conseguir te entender. Mas assim, não fica chateada. Não fica triste. Não é porque eles não gostam de você. Eles não estão preparados para o ser humano que você é. Ele sempre me dizia assim, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa que quer vencer. Um dia essas pessoas, Catarina, vão aplaudir você de pé. Então, vamos imaginar lá na frente. Ele tinha essa visão, sabe? Vamos imaginar lá na frente todos esses professores que são assim, meio complicados, eles vão te aplaudir de pé e vão falar, ainda vão falar assim, foi minha aluna. É verdade. E chegou o momento, né? Porque agora você conta um pouquinho pra gente, você escreve, você é escritora. Então, lancei 2 livros aqui em Paraty, né? Recebemos convite segunda-feira passada para que eu viesse. Né? Eles não iam me cobrar pelo espaço, porque geralmente as editoras cobram pelo espaço, é R$300 a hora. E aqui não. Eles me cederam o espaço durante 1 hora para eu apresentar meu trabalho. Inclusive, os funcionários também adquiriram os meus livros novos. Mas vamos começar, né, com o meu primeiro livro, que é Eu e a Dislexia, né? Isso. Esse aqui vai ser sempre o xodó, né? Porque ele foi o primeiro livro, né? Eu levei 2 anos e 6 meses para escrever. Ele demandou tempo, porque assim, eu começava a escrever e voltava para trás, entendeu? Meu pensamento ia para frente, depois ele voltava. Então ficava uma coisa repetitiva, né? Ficava uma coisa confusa na hora do leitor. Se ele fosse ler, ia falar, meu Deus, o que ela quis dizer? Fora que eu troco letras, né? Como letras, invento coisas assim que não dá para entender. Então meu pai, ele foi o revisor desse livro. Aliás, ele é o revisor de todos os livros. Então ele teve que pegar do começo e, né, se adaptando para que eu os leitores conseguissem entender e ele conseguisse me entender. Então ele ia me falando, o que você escreveu aqui? Porque eu escrevi no caderno, eu tenho caderno até hoje, né, que são as escritas desse livro, que são os rascunhos para depois passar para o computador. Então esse é o meu primeiro livro, né, onde eu conto até alguma... Mostra o nome para as pessoas verem. Pera.
Isso. A letrinha tá virada assim ao contrário por causa das dificuldades mesmo, porque às vezes eu escrevi assim um pouquinho assim ao contrário, né? Mas faz parte. Meu Normal. segundo normal. Quem escreveu, né? Né? Erradinho. Mas Não é? essa aqui é Catarina, uma coletânea. eu também tive a ideia de escrever a minha história. Aí eu falei, vou começar a escrever. Vou escrever tudo que vem na minha cabeça, depois eu organizo. Aí eu comecei na metade da história. Aí eu pensei, tá, agora eu vou contar a infância. Aí eu fui para a infância. Aí eu falei, não, mas agora eu vou contar que eu já tenho o diagnóstico. Então eu fui lá para frente. Quando eu fui ler, eu falei, meu Deus do céu, não tem como uma pessoa entender isso. Mas é Não tem como você dizer, de cara. raciocínio. Ela vai lá para frente, ela volta para trás, ela vai lá para frente de novo, volta para trás. Porque o raciocínio, o que acontece? É muito rápido. A nossa escrita não acompanha. Meu raciocínio ele é rápido. Na hora de eu escrever, eu falo assim: calma, cérebro. A mão não tá conseguindo te entender. Entendeu? Vamos com calma, filho. Calma, porque eu penso muito rápido. E na hora de escrever, não sai. Sim. Porque o cérebro tá pensando lá na frente e a mão tá aqui, ó. Calma, na primeira frase. Ele falou: calma, filho. Que isso? Respira. Esse é o meu segundo livro. Palavra e Alma é uma coletânea. Ai, Sou que eu e legal. outros escritores. Eu falo sobre o mundo do vinho, na Palavra em Alma. Porque eu sou sommelier, eu sou especialista em vinho. Eu tenho básico em vinhos e sommelier. Eu sou especialista em vinhos, né? Uau. Aquele que realiza degustações, que fala sobre cada uva, o universo do vinho, né? Foi meu primeiro curso, porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer uma faculdade, né? Se eu ia acompanhar uma faculdade. Então, eu fiz o curso básico de vinhos, depois eu resolvi fazer sommelier, né? Que eu fiz com Perfeito. professor português, que ele conseguia adaptar para mim também o currículo. Ele colocava sempre na prática. Então, eu chegava mais cedo e ajudava ele a arrumar a sala. E aí ele ia falando para mim como Maravilha. funciona, como é cada coisa. Mas ele não sabia nada o que significava dislexia. Ele não sabia, mas ele falou: eu vou fazer o jeito que eu acho que é, Catarina. Não entendo, mas você vai aprender comigo, tá bom? Vai dar tudo certo. E deu. Aí quando a pessoa quer explicar, né? Quando a pessoa quer explicar, quando ela é uma professora, um professor assim nato, ele gosta daquilo, cara, ele dá um jeito, né? Ele se vira, ele vai explicar, ele vai adaptar. Meu professor de história também não sabia e ele acabava adaptando para uma sala inteira. Ele fazia teatro da história, ele nunca pediu para a gente abrir uma página de livro. Porque pô, história, gente, aula de história lida, todo mundo lendo. Qual é a graça de você pegar um monte de adolescente, fazer eles ficarem lendo páginas e páginas, né? Ele falava assim, não, feche os livros, eu vou contar. E ele fazia todo um negócio na sala para contar bem animado. Ele acabava adaptando para todo mundo. Quem estava com sono acordava, quem não estava com preguiça prestava atenção porque era interessante, quem tinha dificuldade com a leitura entendia, né? Ele adaptava para uma sala inteira, né? Quando o E professor isso é importante. Esse é, é o meu terceiro livro, coletânea de poesia. Resolvi realizar Poeta. uma poesia, nunca tinha feito. Que legal. Esse aqui é um livro que são escritores da velha guarda. O que são escritores da velha guarda? São escritores acima de 60 anos. Eu só entrei nesse livro para substituir um escritor que não estava muito bem de saúde. Aí eles falaram assim: você quer entrar, Catarina, para fazer uma poesia? Então, essas poesias aqui, eu falo sobre os povos indígenas, porque eu sou descendente de povos indígenas. Aí eu falo um pouquinho sobre esses povos que estão se perdendo, né? Esses povos originários, que é importante a gente também pensar Sim. nesses povos também, porque eles também são excluídos, eles também passam por preconceito, por discriminação, então a gente tem que pensar neles também. Então eu escrevi uma poesia para os nossos queridos, os povos originários, né? Que são os nossos indígenas, né? Por descendência também. Agora o quarto livro, que é Vivências, né? Também uma coletânea. Uhum.
Por que vivências? Eu escolhi esse livro, ele é um pouquinho polêmico. Vamos lá. Eu escrevo sobre o mundo acadêmico preconceituoso. Ah, Interessante. Eu vou contar sobre quando eu estava na medicina veterinária e o preconceito que eu passei com as professoras. ok. Eu conto de cada preconceito que eu passei lá. E o motivo de eu ter saído, né? Que as professoras, elas diziam que não ia adaptar que eu não podia estudar lá, tinha que estudar numa faculdade especial, que é uma faculdade engestada, né? Que eles não conseguiam se adaptar a mim. Eu teria que me adaptar à faculdade, eles não iam fazer nada diferenciado. Eu tinha apenas 30 minutos a mais para fazer a prova. E assim, eu tinha que ler tudo, eu não tinha leitor, eu não tinha nada. Apesar de pagar bem caro, eu pagava quase R$ 1.000. E assim, ela falava assim, eu não posso fazer nada por você, Catarina. Você que quis entrar na faculdade, eu não vou adaptar para você. Eu cheguei a conversar com uma das professoras, a de genética, ela falou, Catarina, você tem que estudar uma faculdade especial. Eu não sou obrigada a ensinar gente como você. Ah, ah, Que isso? meu Deus do céu. Não sou obrigada. Entre outras, teve uma que a gente estava no laboratório do 12º andar. Ela abriu a janela e falou assim, quem não aguentasse a pressão que pulasse. Meu Deus do Gente, céu. isso é denúncia no É Ministério da denúncia. Educação. É. Denúncia, sim. Ela abriu a janela. Eu não tenho a menor vontade de me jogar, não, né? Mas Querida. eu tenho medo de altura. Eu falei, a senhora tá falando pra quem isso é pra mim? Eu falei, eu não vou, não, viu? Eu prefiro ir de elevador ou de escada. Eu não tenho asa, não dá pra voar. Não sou passarinho. E assim, tentei conversar com o coordenador do curso. Ele falava assim, é engessado e não vai mudar. Fui conversar com a coordenadora de acessibilidade, ela falou, Catarina, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma pós-graduação só para estar nesse cargo, mas eu não entendo o que você está falando. Não faço a menor ideia Nossa, do que você está essa falando. faculdade veio de Marte, né? De Júpiter. Porque a faculdade de saúde, nem saber o que é dislexia, TDAH, é porque veio do... Que absurdo. Ela falou, não sei o que você está falando. Aí ela ainda brincou, essa coordenadora de acessibilidade. Ela falou assim, Catarina, sinceramente, você tem mais capacidade de ser coordenadora de acessibilidade do que eu. Eu estou só no cargo só para estar. Eu fiz uma pós-graduação aí que eu fiz e nem sei, nem prestei atenção. Eu fiz aqui mesmo, estou com certificado, mas não entendo nada de acessibilidade. Acessibilidade para mim é cadeirante. Nossa, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está falando sobre adulto, né? Foi bom a Catarina estar tocando nesse tema, porque o adulto que está na faculdade e tem dislexia, tem TDAH, se ele sofreu uma coisa assim como a Catarina sofreu, ele pode sim denunciar na Secretaria de Educação, ele pode também ir na Defensoria Pública, e se ainda não tiver nenhum respaldo desse, que vai ter com certeza, mas se você não se achar que ainda, não achar que ainda tem que você foi tutelado, você pode ir na ouvidoria. Eu anotei aqui passo a passo, Ministério da Educação, que é Secretaria de Educação, Defensoria, Ouvidoria, e tem no site da sua cidade, né? Tem de São Paulo, Rio de Janeiro, você vai lá no atendimento@defensoria e denuncie essa faculdade. Não passe por isso e fique calado, porque é um absurdo. Imagina a professora falar para a pessoa se matar. Nossa, gente, que absurdo. Está incitando a pessoa a se suicidar. Deus. Eu não tenho nenhuma questão de me matar. Eu falei para ela, olha, eu entendo que a senhora está colocando a sala inteira para se jogar, né? Inclusive, eu tenho um colega que ele estava em processo de fechamento de laudo, né? Ele tem 7 transtornos, inclusive ele é psicopata dentro da sala.
Aí ele falou assim, ai, Catarina, eu acho que ela tá falando pra alguém se jogar. Eu falei, por que ela mesmo se joga? Minha vontade era jogar ela pela janela. Ou seja, a gente estava com um colega que é psicopata dentro da Eu sala, digo. né? Mas assim, eu consegui acalmá-lo. Eu percebi que ele era diferente. Eu sabia que a sala tinha muitos problemas. E assim, cada aluno tinha uma coisa. Tinha aluno com depressão, tinha aluno com ansiedade, tinha aluno com um monte de coisa. Eu conseguia perceber, mas os professores não. E tem pessoas que dá um processo para fechamento de laudo. Não é assim, não é do dia para a noite. Então, por exemplo, quando eu saí, eu decidi trancar o curso, a professora fez um discurso ridículo que me falaram. Ai, nossa, eu não sabia que a Catarina não estava se adaptando. Como não? Fui falar com ela. Eu não sabia que estava afetando ela. Tanto é que depois que eu saí dessa faculdade, eu fiz um mês de terapia. Eu não conseguia pegar um caderno, gente, sem chorar. Eu chorava. Nossa, Catarina, você devia ter procurado um advogado e Eu até procurei uma denunciado essa advogada. faculdade. Eu procurei uma advogada, mas assim, ela falou, Catarina, primeiro se trata, você não está bem. Você não vai aguentar, Claro. nesse primeiro momento, um processo. Você não está bem emocionalmente. Infelizmente, elas te destruíram emocionalmente. Ela falou assim, pera um pouco. Se trata quando você estiver bem. E outra, são 10 anos. Em 10 anos a gente pode entrar com processo, né? Fique em paz. Então, tá na mão da advogada até hoje, né? Ela falou assim, quando você estiver bem, a gente entra com processo, a gente espera ter mais leis com mais força aqui em São Paulo, porque algumas leis foram vetadas, para que a gente consiga, sim. Ela falou assim, e outra, gente ruim se destrói sozinho. São pessoas ruins. Elas vão se destruir sozinho, entendeu? Não deixe que ninguém apague a sua luz. Essa advogada falou para mim. A sua luz ela é muito grande e não é todo mundo que vai conseguir se sensibilizar. Não é todo mundo que vai conseguir entender. Então, não deixe se abater por isso. Você vai encontrar, com certeza, uma faculdade que vai se adaptar, que vão gostar de você, que vão querer que você continue. Por exemplo, essa faculdade, eu estou terminando, no ano que vem eu termino radiologia. Eles querem que eu faça biomedicina. Eles falam assim, Catarina, você tem toda a capacidade de ser uma biomédica e estudar a parte científica do que você tem. Você tem toda a capacidade, a gente vai te ajudar, né? Que maravilha. Você pode fazer o IAD e a gente vai adaptando. Você pode fazer quantas faculdades você quiser. E assim, já tem no sistema meu laudo, os professores já sabem que eu sou escritora, os professores são escritores, os professores, a maioria, tem biomedicina. Biomedicina, mas focado em cada questão de cada pessoa. Eles sabem o que é dislexia, eles conseguem entender, então vai também da faculdade. Sim. Eu estudo em Taboão da Serra hoje. Não trocaria a faculdade de lá por nada. Eu estudava na Paulista. Como chama a sua Que é faculdade? Unifecaf. Fala Aqui de novo, não ouvi. Unifecaf. Unifecaf. Unifecaf Taboão da Serra. Ok. Porque Eles têm dois polos. é bom saber quais são essas faculdades, né, que são mais inclusivas, até mesmo para dar orientação se alguém pedir. É interessante isso. Então, a Unifecaf, ela tem vários polos em vários lugares. Inclusive, eles atendem alunos de fora do país. Se você quiser fazer um curso IAD, eles atendem também. E aí vocês podem solicitar que é um aluno que necessita de um tempo maior, envia o laudo, conversa, eles conseguem adaptar, né? Olha, que Eles maravilha. conseguem adaptar para cada pessoa. Você pode mandar mensagem, pode perguntar, pode questionar, não tem problema nenhum, independente do curso. Lá tem curso da área da saúde, mas tem da área da educação, né? Nós somos em 5.000 alunos. E eles conseguem dar a conta do recado. Que legal. Né? Olha, por mais faculdades como a Unifecaf, né? Porque nós estamos precisando. Eu vi uma mensagem aqui de uma pessoa que escreveu que foi reprovada por um ano na faculdade, isso eu acho aqui. E aí, porque ela tinha baixa visão, aqui, ó.
caso era dificuldade na baixa visão. Então, quer dizer, quando você tem baixa visão, por que a faculdade não coloca, tipo, o Pixel, que é um aplicativo justamente para quem tem baixa visão? Então, vai ler com o aplicativo, vai fazer resumos com o aplicativo, né? Vai fazer prova com o aplicativo, porque assim ele não vai ter essa grande dificuldade, né? Que é a baixa visão no dia a dia ali do estudante. Então, são pequenas adaptações que, se a faculdade colocar isso em ato, essa pessoa passa, supera o ano, como a Catarina está fazendo, e com louvor, né? Isso é maravilhoso. Que depoimento lindo, Catarina. Então, é muito importante. E outra, não é difícil fazer adaptação. Para quem tem baixa visão, é só aumentar a letra. Meu pai tinha aluna com baixa visão na escola. Ele aumentava a letra, colocava bem grandona. E a aluna entendia, a aluna fazia. Então, é muita questão também de boa vontade. Se você tem boa vontade, entendeu? Você consegue, não tem essa coisa de, eu não consigo adaptar. E outra, os professores têm que entender que não é porque eles são mais graduados do que a gente que eles são melhores. Na minha faculdade não tem isso. Eu tenho uma professora que é doutora honoris causa. Ela é a primeira mulher no Brasil, professora Aymar Lopes. É a primeira mulher no Brasil a fazer a primeira mamografia no Brasil e é a primeira mulher a fazer a primeira ressonância no Brasil. E ela é uma pessoa super humilde. É uma senhora super humilde. E assim, ela senta para conversar com você, ela te explica, pergunta se você está entendendo. Ela abre o computador dela e fala assim, olha, Catarina, você tá entendendo? Você não tá? Não tem problema, eu tenho outros slides, eu tenho livros, eu abro aqui, te mostro. Não tem questão de boa vontade. Essa professora, a Aymar Lopes, para mim é uma referência. Ela é doutora honoris causa, ela fez o ápice de tudo. Ela é PhD em tudo, vamos dizer assim. Mas é uma pessoa humilde. Então, a gente também, não é porque você estudou que você tem que perder sua humildade. Ela não perdeu. A gente foi numa exposição onde tem aqueles corpos preservados, que estava aqui em São Paulo, né? E aí ela me chamou, ela falou assim, Catarina, é um evento presencial, mas vamos participar, né? Vamos de metrô, a gente se encontra num lugar e a gente vai junto. Meu pai foi junto, levou eu e a minha professora junto, né, para essa exposição. Ela chamou o pessoal do presencial, eu já conheci, e falou, olha, gente, a Catarina do IAD, vocês já sabem, mas vamos incluir ela aqui. E ela fez isso. Ou seja, ela quis fazer a diferença. E ela tem feito a diferença. É querer. Querer é poder. O professor, ele tem um grande poder na mão. Ele tem o poder de fazer o aluno ter um sucesso e de destruir o aluno. Porque o que você fala afeta as pessoas. Eu sei que a gente não deve deixar nos afetar, mas assim, um professor que estudou mais do que você, ele tem um peso muito grande. No meu caso, ele estudou muito, ele se formou. Então, para mim, na minha consciência, os professores, eles têm um conhecimento para passar. Então, quando o professor te critica, aquilo ali tem um peso muito grande. Então, a gente tem que tomar, sim, cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode destruir a vida de uma pessoa. Tem muita gente, muita evasão escolar, com pessoas com transtorno, porque o professor falou coisas desnecessárias, coisas que nos afetaram, né? Coisas que foram muito pesadas. E que a gente sente, porque a gente é ser humano. Se o professor é ser humano, a gente também. Ele não pode esquecer nunca disso. Ele está ali na frente, mas ele também um dia teve naquela cadeira. Sim, mas lembrando também que nós adultos agora, né, com 30, 40 anos, a gente não teve esse ensinamento que as crianças estão tendo hoje de blindar a sua mente, né? De não se importar com aquilo que os outros dizem, mas de se importar com aquilo que realmente é essencial, a sua essência, o que a sua família pensa de você, né? O que Deus pensa de você, né? O que você realmente pensa de você. A gente não tinha isso nos anos 80, anos 90. Né? Então, o que falavam, você aceitava. Mas hoje, não. Hoje a gente tem uma outra geração que as pessoas, os jovens, não aceitam mais. Pelo contrário, está até indo um pouquinho além do que deveria ser. Porque tem gente que não respeita mais professor, né? Tá sendo uma coisa assim bem bizarra. Mas o importante, o essencial aqui é que nós queremos que vocês, adultos que estão aqui nos seguindo,
Vejam o exemplo da Catarina, que é de uma pessoa vencedora, mesmo com dislexia, TDAH, transtorno de ansiedade, TPAC, transtorno de obsessivo compulsivo Dependente e dependente. e dependente. Então, mesmo com tudo isso, ela viveu e vive a sua vida com muita vontade de estudar, de batalhar, escreveu livros, é uma escritora. Então, por que você está aí ainda sentado no sofá ou chorando naquele seu trabalho miserável, falando, não vou conseguir fazer outra faculdade, não vou. Gente, existe EAD. EAD é a melhor coisa para o adulto disléxico, para o adulto com TDAH. Você vê e revê aquela aula 100.000 vezes. O que um aluno nos anos 80 daria para rever a explicação do professor? E você está ali com aquela explicação no seu computador. Só que agora, nesse momento, eu queria passar a palavra para a Mônica, que a gente queria mostrar para vocês a plataforma do nosso método Trove, o nosso curso, onde a gente ensina adultos disléxicos e TDAH como estudar, como ler mais rápido, como usar ferramentas, como ter um tutor. A Catarina tinha o pai dela que fazia os resumos para ela, né? Era o tutor dela. E a gente vai mostrar para vocês que a inteligência artificial, existem tecnologias que viram o seu tutor, que vão te ajudar. Você não vai precisar de um humano do seu lado, mas as ferramentas vão te ajudar para que você tenha esses resumos, para que você tenha essas explicações de uma maneira simples, de uma maneira prática, com aquela linguagem mais direta. Tudo aquilo que você vai precisar, um adulto TDAH ou disléxico, que você nunca teve na sua infância, mas que você vai aprender aqui através desse método. E a Mônica vai mostrar para vocês aqui, direto do computador dela. Gente, a minha internet... Só um instantinho que ele está abrindo aqui. Internet. E, Vai dar gente, certo. vai dar certo, vai dar certo. Ela é minha amiga. Bora, internet. Ó, enquanto está abrindo, Mônica, eu vou responder uma pergunta da Vitil CV. Ela perguntou, onde eu consigo um médico que faz o diagnóstico, por favor? Então, Viti, se você é uma adulta, você pode ir em uma fonoaudióloga ou uma psicóloga, para ver se você tem ou dislexia ou TDAH. Para fechar esse laudo, você pode também ir num psiquiatra, levando o relatório, né, da fono ou da psicóloga. Você pode ir num psiquiatra ou num neurologista, tá? E ele fecha esse laudo. Claro que tem faculdades que aceitam também somente o relatório da fono e da psicóloga, tá bom? Mas seria melhor, né, que fosse mais completo, você passasse também pela fono, pela psicóloga, porque principalmente nós adultos trazemos aqueles traumas, né, lá do passado, e isso às vezes impede a gente de fazer uma pós-graduação. Você fala, gente, mas eu fiz uma pós-graduação, um mestrado, não vou fazer. Só de pensar em ler já me canso. E a gente trouxe isso dentro do método Trove. A gente vai te ajudar, mesmo você querendo fazer um doutorado, um mestrado, uma pós-graduação. A gente vai te ensinar como estudar para chegar nesse patamar. Você que é um adulto disléxico ou TDAH. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Dá para ver? Sim. Dá? Então, vamos lá. Esse é o método Trove, curso Estude Mais em Menos Tempo. Então, aqui estão todas as aulas. As aulas do método Trove, elas têm um encadeamento. Então, para você ter uma estrutura mesmo para estudar e conseguir, assim... Ai, não está me faltando a palavra. Ficar estruturado. Um passo a passo, isso. Um passo a passo para que você consiga ir evoluindo nesse seu estudo. Então, ó, calma aí. Temos aqui a primeira aula, onde você aprende a metodologia, também o autoconhecimento, que é muito importante a gente se autoconhecer, né, para
para aproveitar melhor também todas as aulas, compreendendo a dislexia, você vai aprender tudo sobre a dislexia e o TDAH, as tecnologias assistivas tão importantes. No visual, mapa mental, cores, tabela, tudo que é aquela parte visual tão importante para o disléxico, para o TDAH, que melhora o seu foco, melhora a memorização, a revisão, gente, a revisão é uma parte muito importante para que você consiga memorizar, para você reter melhor essa informação. A organização, tão importante a organização para a vida do disléxico, do TDAH, né? Você organizando a sua vida, o seu estudo, você consegue estudar muito mais em menos tempo, organizar toda a sua vida para que você consiga chegar nos seus objetivos, né? As adaptações curriculares, pouca gente conhece as adaptações curriculares que o adulto disléxico tem direito, né? E os bônus com a psicóloga Verônica, com a advogada Marisa Ribeiro, vão ter 2 aulas ao vivo comigo e com a Carol, que a gente vai tirar dúvidas, a gente vai explicar ao vivo com vocês as técnicas de estudo, né? Então, uma aula ao vivo para vocês poderem fazer perguntas, poderem tirar as dúvidas, a gente poder também explicar, interagindo com vocês, né? Que também é diferente. Então, assim, é um método pensado para realmente para você conseguir estruturar, fazer um estudo todo estruturado. Um passo de cada vez, mas um passo ligado ao outro. E aí, no final, você vai estar com, assim, a tua vida completamente transformada, eu tenho certeza, porque ela transformou a minha vida. Hoje, assim, eu estudo de uma forma completamente diferente, eu voltei para a faculdade, eu nunca imaginei na minha vida voltar para a faculdade, eu não imaginava. Há uns anos atrás eu falava, Deus me livre voltar para a faculdade. Eu? Não. De jeito nenhum, você tá doido. Hoje eu voltei, assim, apaixonada, mas, assim, com outra cabeça. Porque eu pego as matérias da faculdade já organizadas, já com as técnicas, com as tecnologias todas ao meu favor. Então, eu estudo muito mais rápido, não tem aquele sofrimento, né? Antigamente sofria, ai, meu Deus, tem prova, ai, meu Deus, quanta matéria. Não, meu marido diz que quando eu estou estudando, ele falou assim, é leve, você está feliz estudando. Nunca na minha vida imaginei isso. E hoje não, hoje eu estudo leve, mas organizada, passo a passo, tudo direitinho. Então é um método que vai transformar. É o modo que o adulto disléxico e TDAH aprende, né? Ele não aprende com o método tradicional, aquela coisa engessada. Ele aprende de uma forma diferente. Então, essa forma a gente trouxe para esse método, para que adultos no Brasil e no mundo possam finalmente conseguir a ter o seu trabalho dos sonhos, a sua carreira dos sonhos, uma promoção, porque você conseguiu fazer um curso importante e que você não dependeu de uma pessoa ou de um professor, mas você dependeu de você mesmo, porque você aprendeu como usar a tecnologia a seu favor. E, gente, vocês precisam entender que a tecnologia, a inteligência artificial, tem um tutor lá dentro. Tem um professor que te ajuda. Se você não tiver ninguém em casa, você fala, Carol, mas eu não tenho como perguntar para ninguém. Tem uma assistente virtual que vai te ajudar. Isso é fantástico. Isso é só em 2024. Porque em 1989 não tinha isso. Não tinha. E o que a gente precisa? A gente precisa daquele professor do lado, pegando na nossa mão, não é isso que a gente quer? O professor pegando na nossa mão, vem, vamos aqui, vou junto com você. Gente, só que a tecnologia faz isso pela gente. Infelizmente, na vida, a gente vai passar por professores maravilhosos. Eu passei por professores incríveis que mudaram a minha vida. Mas na vida a gente também passa por alguns que não querem, não ligam, sei lá, são professor porque foi o que deu, né?
Aí a gente tem que ter a nossa autonomia. A gente tem que saber o que funciona para a gente tem que aplicar isso. E aí você fica autônomo. Então, professor é legal, poxa, super bacana, você tem que lutar pelo seu direito, sim, claro. E o professor está fazendo? Pô, legal, mas se ele não tiver, você está fazendo também. Você está fazendo sozinho, você pega o EAD, faz sozinho, né? O EAD é maravilhoso, como a Carol falou, porque você faz a sua adaptação. Eu estudo EAD também. Mas eu faço a minha adaptação em casa. Sim. E pronto, estudo da maneira que para mim funciona assim, maravilhosamente bem. Graças a Deus eu estou na minha faculdade querida, amada. Ó, Mônica, a Viti perguntou, onde está esse método? Está lá na nossa bio, as inscrições estão abertas, mas, gente, é por tempo limitado. Então, corre lá na nossa bio, ou na minha no Sábios Disléxicos, ou na da Carol Enfrentando a Dislexia. Tá lá na nossa bio, se inscreva, porque por tempo limitado. Quinta, né, Carol? Quinta, Sim, quinta, quinta-feira, último meia-noite, dia. né? 00, encerra. As inscrições encerram, tá? As vagas são E limitadas. Então, corre. duas coisas que acho que faltou, que eu acho que a Hum. Catarina também vai gostar de saber. A gente tem uma comunidade, um grupo, Uhum. que é o grupo dos alunos, né? Onde a gente vai fazer, onde vai ter uma interação. Sabe aquele grupo que você fala assim, ai, finalmente é o meu bando, eu me encontrei. Você tem a mesma dificuldade que eu? Ai, como é que você conseguiu? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, isso serviu para mim também. Olha, a solução está aqui, né? Usa esse programa, usa aquele programa. Então, ter essa rede de apoio é fundamental, né? Mudou a minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. E um outro ponto, a gente vai ter o Clube do Livro. Então, uma vez a cada 15 dias, nós vamos nos reunir e vamos ler um livro, que já temos o livro, inclusive, É. e que é o Inteligência Emocional. Já vou aqui falar, dar um spoiler. Para que a gente, aqueles que querem aprender a blindar a sua mente, né? A ser inteligente emocionalmente e conseguir passar por dificuldades, como a Catarina passou, né? Uma dificuldade tremenda na faculdade, com professores que não compreendiam, mas sair desse trauma sem prejudicar a sua vida psicológica, né? Mental, e até mesmo quem está em volta da gente, porque as pessoas ficam preocupadas com a gente. Então, vamos ter o Clube do Livro, vai tirar aquele seu trauma de ler em voz alta. Vai ser muito bom, vai ser assim, emocionante. Eu não vejo a hora de começar esse curso. É verdade. E, gente, é real, viu? A gente consegue sim, a gente consegue ler em voz alta. Hoje eu leio, né, Carol? Eu falei para Carol, não, não vou ler, não. Hoje eu leio, consigo ler em voz alta. Vamos lá, gente, vai ser muito legal. A gente espera vocês ansiosos lá na aula 1, hein? Quero ver todo mundo lá. A Vit perguntou, vamos poder ficar com este método por mais tempo? O método ele tem a duração de 1 ano, tá? Você entra agora nessa primeira turma, inclusive pela Semana Nacional da Dislexia, a gente fez um desconto super especial. Clica lá no link da nossa bio para você ver esse desconto. E aí a gente começa a primeira turma e vai demorar, a gente vai ter 1 ano aí para você baixar todos os materiais, fazer o curso, repetir o curso, e refazer, e começar a trazer as vitórias, né? Aí para que a gente possa compartilhar com outras pessoas também as suas vitórias. É isso. E, meninas, antes da gente fechar, a última pergunta ou conselho que você gostaria de dar, Catarina, para os adultos que têm dislexia, TDAH. Eu quero abrir para você aí uma parte, o finalzinho da nossa live, para que você fale um pouquinho com os nossos amigos que estão nos ouvindo. Então, eu vou dar um spoiler sobre meus 2 novos livros. Eu acho que eu não falei ainda. Bebel e Eu, que é um livro, meu primeiro livro infantil, meu primeiro livro de criança, que é onde eu falo da minha história e da minha cachorrinha, de uma forma de superação, né? Das dificuldades que existem quando a gente é criança e a forma da gente superar um animal de estimação. Esse aqui é pessoas neurodiversas. Que legal! Legal. Inclusive, a nossa Mônica, eu não tinha te conhecido ainda, peço desculpas. Nos próximos eu prometo contemplá-la como futura personagem, mas você está aqui, Carol.
Isso é a minha personagem. Preciso desse livro, quero comprar. Onde a gente compra? Depois a gente vê, fique em paz. Eu acabei de lançar, então tá tranquilo. Tem bastante ainda. Mas ele fala da melhor amiga da minha personagem, que é você. Eu só Oh, por causa de questões, né, de edição, então eu só tenho o nome modificado, mas é você, o ponto da nossa amizade, como a gente se conheceu. Mônica, eu prometo que nos próximos livros a gente coloca nós três, prometo. A única coisa que eu mudo é os nomes, mas eu coloco das nossas superações, das nossas dificuldades, né, da amizade, porque é importante a gente ter um grupo onde a gente pode se apoiar. A gente precisa ter alguém, uma amiga para conversar, porque nem sempre a gente está bem. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está, mas faz parte também de ser humano, né? Porque eu acredito que com dificuldade, às vezes a gente é um pouquinho mais sensível e às vezes as pessoas não conseguem perceber. Mas o recado que eu tenho para deixar é o seguinte: gratidão pela amizade, Carol, Mônica, muito obrigado. Estou à disposição de vocês sempre, pode contar comigo sempre, tá bom? Estou aqui para a gente fazer a diferença nesse universo, nesse mundo. Gratidão por tudo. E quem tem dislexia, TDAH e outros transtornos, não desista nunca. Você é capaz. Não importa a sua idade, não importa se você é criança, você vai conseguir. Se você é adolescente, você vai conseguir. Se você é adulto também. Pais de pessoas com dislexia, invistam nos seus filhos, invistam porque eles são grandes pessoas, serão grandes profissionais. Vai levar um tempo maior, mas não tem problema nenhum. O importante é você tentar, você incentivar. Professores, não desistam dos seus alunos. É importante eles ouvirem palavras positivas de incentivo, porque daqui a uns anos vai ser o futuro. O nosso futuro é os nossos alunos. Acho muito importante esse método que vocês criaram. Parabéns para vocês, sucesso. Se vocês quiserem me colocar nos vídeos, estou à disposição, a gente combina para a gente fazer a diferença nesse universo, porque a gente precisa. A gente precisa mostrar para as pessoas que todo mundo consegue, mas de forma diferente. O diferente é maravilhoso. E frisar também que a nossa inteligência é uma inteligência normal, que a gente é capaz, tá bom? Por quê? Porque todo mundo tem essa questão, será que eu tenho inteligência normal? Tem. Inclusive, quem tem TDAH, dislexia e outros transtornos, às vezes tem QI acima da média. O meu QI é acima da média, o meu é 112. Mas assim, que a gente consegue. E tá tudo bem também. E assim, ter dificuldade não te impede de nada. Na verdade, você vai ver o mundo de forma diferente. Nós somos fantásticos. Eu admiro muito pessoas com transtornos, porque são pessoas fantásticas, são pessoas que saem da caixinha, que são diferentes e que fazem a diferença nesse universo. Então, pense, todo mundo é capaz. Desistir jamais. E juntos somos mais fortes. é verdade. Oh, obrigada, querida. Que delícia de live. Sempre maravilhoso, né? Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho. Vamos dar uma salva de palmas para os professores. Hoje é dia 15 de outubro, gente. Parabéns aos professores. Parabéns, vocês fazem diferença na vida das pessoas, gente. Verdade. Vocês são incríveis e vocês fazem muita diferença, né? Parabéns, essa profissão tão linda e tão maravilhosa que é a base de tudo, né? O professor é a base de todo mundo. Sim. Então, parabéns aos professores hoje. Parabéns. Obrigada, querida. Obrigada, Catarina. Obrigada, Mônica. Obrigada pela parceria. Eu deixo um beijo a todos que entraram, que deixaram seus comentários. Lembrando que a nossa inscrição ainda está aberta para o método Trove. Clica aqui no link da minha bio ou no Sábios Disléxicos. Vai ter o link lá para você poder entrar na página, ver como funciona o curso, tá bom? A gente espera vocês para o nosso podcast amanhã, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, lá no YouTube, @Enfrentando a Dislexia. Vamos falar com a Inês, a psicóloga da ABD, ela é vice-presidente da ABD, Associação Brasileira de Dislexia. A gente espera vocês amanhã, sempre o tema adultos com dislexia e TDAH. Beijo grande a todos. Beijo, Carol. Obrigada pela parceria de sempre. Catarina, obrigada. Foi maravilhoso, é sempre muito inspirador e obrigada a todos que estavam aqui. Um beijo, até amanhã no podcast.